Oi, gente, boa tarde. Mano, eu preparei um exercício aqui para vocês sobre o conteúdo que a gente trabalhou ontem, que é a radiciação, tá? Na aula anterior, nós vimos aí a nomenclatura dos componentes aí de uma raiz, né? Que é índice, radical, radicando e, por fim, a raiz, tá certo? Então, esse índice aí, ele pode variar. Esse índice ele pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, tá certo? Então, é o que diz aí se a raiz é quadrada, se a raiz é cúbica, se a raiz é de ordem 4, se é raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima, não importa. O que vai nos identificar aí, como a raiz sendo quadrada, ou cúbica, ou quarta, vai ser o índice, tá? O índice aí é que vai determinar aí o nosso estudo sobre raiz quadrada ou raiz cúbica, como eu falei, tá certo? Eu preparei aqui um exercício para vocês, tá? Deixa eu carregar aqui. Pronto. Tá aqui. Preparei um exercício. Calcule as raízes exatas. Esse exercício está na página 32 do livro de vocês, tá bom? Então vai todo mundo aí, quem tem livro na página 32 e quem não tem, acompanha por aqui pelos slides, tá? Então, ó, nesse primeiro momento, vamos trabalhar com raízes exatas. Depois a gente vai partir para raízes não exatas e aí saber calcular aí o valor delas por aproximação. Primeira aproximação, segunda aproximação, terceira aproximação e assim por diante, quantas vezes for preciso, para que a gente encontre aí um valor aproximado de uma raiz não exata. A exemplo aí da raiz quadrada de 2, por exemplo. A raiz quadrada de 2 não é um número exato. Raiz quadrada de 3 também não é um número exato. Então, a gente vai aprender aí de raízes não exatas, tá certo? Então, aí vamos calcular as raízes exatas que é referente aqui a esse exercício. Ó, eu vou mostrar a vocês o método de decomposição através dos números primos. É aquele mesmo sistema que a gente faz aí para calcular o MMC, o MDC, né? O mínimo divisor comum, o máximo divisor comum, tá certo? É a mesma coisa, a mesma regrinha a gente vai usar aqui para fazer a decomposição de uma raiz, tá? Um radicando, a gente vai decompor ele aí em números primos e aí a gente vai ter o valor da raiz, tá certo? Ó, eu tenho aqui a raiz de 36. Vale lembrar que quando tem o índice aí, é porque o índice aí é 2. Quando não aparece o índice, subentende-se que aí tem o número 2 e a gente lê raiz quadrada de 36. Ora, a raiz quadrada de 36, a gente sabe que é 6, né? Por quê? Porque 6 ao quadrado, ou 6, mas também a gente pode fazer de outra maneira. Se eu não sei aí decorado que a raiz de 36 é 6, eu posso decompor ela por fatores primos e aí eu vou saber aí que a raiz de 36 é 6. Por exemplo, ó, vamos lá. A gente traça uma linha aí na vertical, como se fosse calcular um MMC normal. Né? Ó. Aí, ó, 36 eu divido por 2, que é o primeiro número aí primo, tá certo? O 2 aí é um número primo, então a gente começa do 2, tá? 36 dividido para 2 é 18, a gente continua aí por 2. 18 dividido para 2 é 9, aí a gente já não consegue mais dividir 9 para 2. A gente vai aí mudar o nosso número de 2 para 3, que é o próximo número primo, né? Então, depois de 2 é o 3. Aí, ó, 9 dividido para 3 dá 3 e 3 dividido para 3 dá 1. Agora, o que é que a gente vai fazer? Presta atenção. A gente vai agrupar os valores por pares, ou seja, dois valores iguais. Por que 2? Porque se está falando aqui de raiz quadrada. Então, aqui, ó, eu tenho esses dois aqui e tenho esses dois, ó. Primeiro aqui, ó, 2, 2, 3, 2, 3. 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Entenderam aí? Vocês mais na frente, nós temos que agrupar aí por 3 para que a gente possa cortar aí esse expoente com o índice aí do radical, tá? Então, aqui, ó, é 2 ao quadrado multiplicado por 3 ao quadrado. Como é que a gente vai fazer isso agora? Ó, bota na raiz aqui. Ó. Então, nós temos aqui dentro da raiz, a raiz quadrada, os valores 2 ao quadrado multiplicado por 3 ao quadrado, tá? A gente viu na outra aula que é preciso tomar cuidado quando for fazer os cortes aí do índice, que é 2, com o expoente aí do 2 e do 3, né? Por quê? Porque se for um número negativo, trabalhando com um número positivo. Então, a gente pode fazer aí normalmente. Se for um número negativo, uma raiz de um número negativo, a gente tem que colocar em módulo, que é aqueles dois pauzinhos aí que envolvem o número, tá certo? Então, ó, a gente corta aqui esse índice com 2 e corta também o índice com esses outros 2. Quando a gente faz esse corte aí dos expoentes com índice, a gente exclui
o radical. O radical ele não vai existir mais, ficando apenas aí, ó, o 2 e o 3, e 2 vezes 3 aí é igual a 6, tá? Então, quando a gente não sabe o valor da raiz exata, a gente faz por esse caminho, que é por meio da decomposição aí de números primos, tá? É só agrupar os números aí e colocar dentro do radical, cortar os índices, o índice aí com os expoentes, e aí eliminando aí o radical, ficando apenas o radicando, que é o 2 e o 3, 2 vezes 3 é igual a 6, tá certo? A linguagem está clara para vocês. Vocês têm que mandar sugestões também para mim, viu, gente? Às vezes vocês não estão entendendo do módulo e eu estou sem aqui o contato direto com vocês. Preciso que vocês entrem em contato com a escola, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão. Estou fazendo o máximo possível para que se torne mais simples aí a linguagem, acompanhar, saber a linguagem, pelo menos, de quem é índice, de quem é radical, de quem é radicando e de quem é a raiz. Tá bom? Aí, ó, a raiz cúbica de 64. Poxa, agora eu não sei o que é a raiz cúbica de 64. Eu não sei calcular. Eu não sei o valor dela. Ó, a raiz cúbica de 64 é 4. Porque 4 elevado a 3 é igual a 64. Ou seja, 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4 é 64. Tá? Então, por isso aí que a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Vamos aí, ó. Se a gente não soubesse que fosse 4, a gente teria que saber aí, pelo menos, fazer o método da decomposição. Tá? Ó. Então, pelo método da decomposição, por fatores primos, nós temos aí o 64 dividido para 2, que é o primeiro número primo, vai dar 32. Dividido para 2 vai dar 16. 16 por 2 aí eu vou ter 8, tá certo? 8 por 2 eu vou ter 4. 4 por 2 eu vou ter 2. Situação. O que é que nós temos que fazer quando se termina de fazer aí a decomposição? Nós temos que agrupar os números, né? Aqui se fala em raiz cúbica, então vou ter que agrupar 3 números iguais para me elevar ao cubo, para eu poder cortar depois aí esse expoente com o índice 3, que é da raiz cúbica. Por exemplo, aqui, ó, eu agrupei aqui 2 ao cubo, né? Ó, 2 vezes 2 vezes 2, não é mesmo que 2 ao cubo? Né? Ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 2 ao cubo é 8, né? Aqui, ó, o segundo agrupamento aqui é 2 também elevado ao cubo, tá certo? 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo, vamos colocar aí tudo isso aí dentro da raiz cúbica. Ó, colocando aqui dentro da raiz cúbica, nós temos aí a raiz cúbica de 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 3. O que é que nós vamos fazer? Vamos aí cortar, eliminar o radical. Corta o índice com o expoente 3. Mais uma vez eu vou lembrar que se for um número negativo, tem que ser o módulo desse número, tá certo? O módulo dele, para que fique positivo, tá? Então temos aí, vamos cortar aqui o índice, ó, com aqui o expoente, e aí eu eliminei o radical, ficando aí 2 vezes 2, que é igual a 4, tá, pessoal? Então, muito cuidado aí quando for fazer esses cortes, é para lembrar daquela regrinha básica que eu coloquei na aula anterior, tá certo? E aí, outro cuidado que vocês devem ter é em questão aí do agrupamento. Se falar em raiz quadrada, aí agrupar ele e botar ele ao quadrado. Se for aí raiz cúbica, vocês vão agrupar em trio e vai levar ele aí ao cubo, a terceira potência. Se for uma raiz quarta, por exemplo, você vai ter que agrupar em 4 para poder elevar aí um expoente 4 e cortar esse expoente. Eu cortei aqui, ó. Para mim poder cortar esse índice com esse expoente, é preciso que eles tenham aí os valores iguais, tá bom? Passando aqui para o exemplo C, tá? No exemplo C aqui, nós temos aqui a raiz cúbica de 1/27. Olha, quando eu tenho aí uma fração dentro de um radical, né? Ou seja, quando o meu radicando é uma fração, né? Esse radical aí, tanto ele é para o numerador, quanto ele é para o denominador. Por exemplo, ó, esse radical vale para o 1, que é numerador, e também vale para o 27, que é denominador, né? Então, quando eu falo é raiz cúbica de 1/27, é o mesmo que raiz cúbica de 1, dividido pela raiz cúbica de 27, tá certo? Ó, a raiz cúbica de 1 a gente sabe que é 1. A raiz quadrada de 1 também é 1. Por quê? 1 elevado décima de 1 também seria 1, tá certo? E a raiz aí é a raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por quê? 3 elevado ao cubo é igual a 27.
3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27, tá? Então, a raiz cúbica de 1,27 avos é 1/3, tá certo? Se eu quiser transformar esse número aí, essa fração, em um número decimal, aí eu dividir 1 para 3, tá certo? Vai dar um número aí decimal, tá? Se eu não souber a raiz cúbica de 27, como eu falei a vocês, a gente calcula pelo método da decomposição. Como fala em raiz cúbica, a gente vai agrupar aí esses valores aí com o índice. Olha aqui, ó. 27 com o primeiro número aí primo, tá? 27, a gente não divide 27 por 2, né? Porque dá um número decimal, tem que dar um número exato, tá? Então, por isso aí que a gente não vai utilizar o 2, vai e sim utilizar o 3, né? E 27 dividido para 3 é 9. Eu vou dividir esse 9 novamente por 3, que vai dar 3, e 3 por 1, né? Ó. Então, eu tenho aqui um agrupamento, eu tenho 3 números, né? Ó. Olha aqui, o agrupamento aqui de 3. Aqui o resultado aqui é 3 ao cubo. Vamos eliminar aí isso aqui da raiz. Ó, nós temos aqui a raiz cúbica de 3 elevado a 3. Né? Eu vou cortar aqui o índice com esse expoente, eliminando aí o radical e ficando aí apenas 7 é 3. Tá certo? Vamos aqui para mais um exemplo. A letra D. Tá? Lembrando que a nossa próxima aula vai ser sobre raízes não exatas e depois de raiz quadrada, cúbica, raiz quinta aí de uma fração, tá certo? É o mesmo modo da letra C, o radical aí tanto faz, tá certo? Temos aqui na letra D, ó, raiz cúbica de 1000. A raiz cúbica de 1000 é 10. Por quê? Porque 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Ou seja, se eu multiplicar 10 por 10, é igual a 1000. Deu para entender? Ó, 10 vezes 10 vezes 10, né? Ó, que é 10 ao cubo. Então, ó, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 aí dá 1000. Se eu não estar no método da decomposição por fatores primos e lembrar de agrupar esses valores aí em trio, que é para a gente aí elevar ao cubo e cortar aí com o índice, tá? Olha aqui, ó, 1000. 1000 começando aí por 2, que é o primeiro número primo. 1000 também é divisão. 500 eu consigo dividir por 2 aí, que dá 250. 250 eu consigo ainda dividir por 2, que vai dar 125. Agora, 125 eu não... Então, eu parto aí para o próximo número, que é o número primo, que é o número 3. O número 3 também não divide 5. Não divide aí 125. O único número... Então, 125 dividido para 5 vai dar 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 por 5 aí que dá 1. Certo? Vamos fazer agora os nossos. Aqui deu, ó, 2 elevado ao cubo. E aqui deu 5 elevado ao cubo. Né, ó? Então, dentro do nosso radical aí, é 2 elevado a 3 ao cubo. Vamos colocar isso aqui dentro da raiz. Ó, nós temos aqui, ó, 2 elevado ao cubo, multiplicado por 5 elevado aí a 3, é a mesma coisa, tá certo? O que é que eu tenho que fazer? Cortar os índices, né? O índice aí com o expoente. Gente, quando fala cortar, é o mesmo que dividir. Botem isso na mente, viu? Por favor, olha. Se eu não, eu dividir esse 3 de índice pelo esse 3 aí de expoente, tá? É por isso que diz aí, corta, né? Porque outros falam aí que a gente tem que subtrair, né? Subtrai aí os dois índices aí que eles somam, tá bom? Então, o simples fato aí de cortar não é só isso que eu vou passar mais na frente a vocês. Ó. Então, a gente corta aqui também esse outro, divide aqui esse outro índice pelo expoente, tá certo, pessoal? Vamos lá. Ficando aí apenas, a gente eliminou aí o radical, 2 vezes 5, que vai dar aí, é 10, tá certo? Então, a gente tem que prestar atenção, tá? Na decomposição, e aí agrupar os valores, tá? Depois que agrupar os valores aí, é super tranquilo, é só cortar o índice aí com expoentes não exatos, viu? Fiquem aguardando para a próxima aula, tá ok? Até mais!